o precursor aí do Braille, né? E como ele queria fazer uma alteração no código de Babier, ele não concordou. O que Braille fez? Ele modificou toda a estrutura do código anterior e aí beneficiou quem é cego. Século XIX, ainda com reflexo das ideias humanistas e da Revolução Francesa, ficou marcado na história das pessoas com deficiência. Elas não só precisavam de hospitais e abrigos, mas também de atenção especializada. Foi aí que começou a questão da segregação, né? A criação dos orfanatos. Mas aqui é um contexto cultural e visão da época, tá, gente? Não é na nossa realidade do século XXI. Isso aqui para poder dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Então é a visão deles. Na visão deles, a gente chega olhando para a época, eles queriam o melhor para as pessoas com deficiência. Em 1902 e 1912, cresceu na Europa a formação e a organização de instituições voltadas para preparar a pessoa com deficiência. Levantaram-se fundos para a manutenção dessas instituições. Então vocês percebem, já no século XX, de excluir, matar, já pensar que em cuidar dessas pessoas e integrar na sociedade. E aí eu coloquei duas fotos importantes aqui. A primeira são pessoas com deficiência no campo de concentração. Então serviu de experimento ou era eliminado mesmo nas câmaras de gás. Então não era só os homossexuais, os judeus que eram eliminados, ou os negros, as pessoas com deficiências também. E a outra foto é para exemplificar ali essa mudança de mentalidade. E parece que aqui, nessa foto aqui, é o indício das pessoas que influenciaram nas Paralimpíadas. Então, por conta de uma guerra que devastou basicamente o mundo, teve que mudar a mentalidade cultural. E a partir do final da Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU, que aí, dentro da sua criação, criou essas organizações para poder estar olhando o ser humano na sua totalidade humana. E aí vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É nesse tempo de reconstrução que as instituições voltadas para as pessoas com deficiência se consolidaram em todos os países, principalmente buscando alternativas para a sua integração social e aperfeiçoamento das ajudas técnicas para pessoas com deficiência mental, física, auditiva e visual. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A humanidade da pessoa, a conscientização e a mudança cultural, de pensamento. Então, eu só vou alcançar vocês se eu conseguir alcançar o coração pela mudança. Tem quanto tempo aí? 5 minutos, meu Deus do céu. Deixa eu avançar aqui. A promoção dos direitos das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida tem sido tema de políticas que buscam valorizar a pessoa como cidadã, respeitando suas características e especificidades, de modo a garantir a universalização de políticas públicas e o respeito às diversidades, sejam elas étnico-raciais, geracionais, de gênero, de pessoas com deficiência ou de qualquer outra natureza. Contexto da inclusão. Mundialmente, a partir de 85. Brasil, né, década de 90. E aqui colocou muito essa questão, né, hemisfério norte e hemisfério sul. O hemisfério norte, né, dentro do contexto histórico, são os mais desenvolvidos. Então, a mudança de mentalidade começou por eles, depois agraciou, né, os países do hemisfério sul, que são os países considerados mais pobres. Eu coloquei isso daqui só para exemplificar que o contexto da inclusão, eu não preciso ter a LBI para poder estar falando dela, porque dentro da nossa Constituição, a Gracia, no ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, na LDB, na área da educação, e a LDB também fala, e aí a LBI de 2015, para estar regulando realmente esses parâmetros da inclusão da pessoa com deficiência. Já falei da LBI. E aqui é um assunto importante, né? Estamos falando sobre inclusão nasce no coração, mas como é que é uma família no qual ela tem que passar todo dia pela luta de ter um filho com deficiência e não tem um apoio, uma rede de apoio para acolher? Vocês veem casos aí de pessoas se suicidarem por não dar conta, e muitos criticam, mãe e filho se matando.
É difícil estar na pé de uma pessoa que tem com deficiência e não tem suporte nenhum. Ainda mais uma família no qual só tem a mãe e o filho. Tem que deixar de trabalhar, viver só de BPC. Consegue manter a dedicação, é caríssimo. Então, qual é a solução que ela encontra no auge do desespero? É cercear a sua vida. E aí eu coloquei aqui, estudos científicos já comprovaram que o risco do suicídio ou doença psiquiátrica na população com deficiência é superior à média geral. Uma pesquisa realizada na Inglaterra, por exemplo, mostrou uma taxa de 4 vezes maior de tentativas de suicídio no grupo com uma ou mais deficiência. A depressão também é mais frequente nesse grupo. Então, quando vocês verem famílias, pessoas com deficiência, olhe a humanidade dela, acolha, não exclua. Porque às vezes pode acontecer essa família ter, como no meu caso, meu filho nasceu deficiente, mas você pode passar pela mesma experiência, não ter na família um ente, vindo de nascimento, mas você pode sofrer um acidente e precisar da ajuda do outro. Então vamos acolher. Eu queria chamar aqui Marinette. E aí ela vai falar para a gente sobre a questão aqui do Centro de Valorização da Vida. Aí a coisa encalhou porque ela fala daquela passagem, mas como está a pessoa aqui representando, então eu vou fechar minha fala com ela, tá, gente? Obrigado. Muito bom dia a todos. Nós fomos convidados para vir hoje nessa palestra, que foi maravilhosa, falando da questão da inclusão e a questão do suicídio. E nós trouxemos para vocês a divulgação do CVV. Quem já ouviu falar no CVV, o Centro de Valorização da Vida? Muito bom, né? Que ele falou aqui, brilhantemente agora no final, sobre a questão da pessoa com deficiência e o peso que é para a família, conseguir levar essa situação. Então a gente traz para vocês um telefone, onde ele pode, não é só um telefone, você pode conversar também por chat, por e-mail. O número que a gente pode ligar gratuitamente 24 horas é 188. Porque às vezes aquela tristeza que você está sentindo, se você contar para alguém do lado, a pessoa não vai entender. E nesse número tem pessoas preparadas, qualificadas, para conversar com você, para te entender no momento da sua dor. Porque o suicídio não é a solução. E esse número ele vem para ajudar a poder acolher a cada um de nós. Nós somos voluntários, como eu já falei, 24 horas para atender. A gente trouxe alguns folhetos, algumas cartilhas para distribuir. A gente está em parceria com o Instituto Federal de Educação. Ela fica bem próxima, aqui atrás tem um campus, e tem outras especialidades lá também que podem ajudar. Eles estão com um projeto chamado Calmamente, visando essa questão da prevenção do suicídio. Então, o que eu queria deixar para vocês é esse número para vocês gravarem, 188. Se vocês estiverem precisando conversar, se tiver pesado, liga para lá, conversa um pouquinho, que vai aliviar. Tem pessoas preparadas e um coração aberto para